Fala aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão de buenas? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, eu disse no último vídeo pós-jogo, né, lá do Barcelona contra o Villarreal, que eu iria fazer esses vídeos mais quando acabasse a temporada, ponto final. A temporada já acabou pro Barça, mas falta um jogo ainda contra o Atlético Bilbao, né? Mas como o jogo é só no domingo, a gente teria essa semana toda aqui sem vídeos, eu resolvi fazer hoje, dando as notas para o elenco do Barcelona, para os jogadores individualmente. Sei que é um vídeo muito comum entre os criadores de conteúdo de futebol fazerem isso com seus respectivos times, então eu tive a bela ideia de fazer também. Eu já tinha prometido isso pra vocês, então eu resolvi trazer hoje. Ainda vai ter o vídeo também sobre as contratações que eu acho que seriam muito interessantes pro Barça melhorar para a próxima temporada, porque sim, esse time pode melhorar. Então é isso, né? Eu ia fazer a princípio um sistema de tier list, galera, mas eu resolvi mudar de ideia porque ia ficar muito complexo, ia demorar mais, a verdade é que ia demorar mais. Então estou aqui no site do Barcelona, mostrando cada jogador posições por posições, pra gente ir falando um pouquinho de cada um deles aqui, beleza? Então vamos começar isso daqui. Se você já gostou da ideia, obviamente curta, se inscreva no canal, meus amigos. Bora começar a próxima temporada com o pé direito. Eu tô prometendo trazer algumas mudanças para essa próxima temporada. Eu vou fazer um vídeo especial mais sobre a primeira temporada e tudo mais, que vocês vão ver que foi bem legal, cara. Eu tô muito contente, muito orgulhoso de eu ter conseguido fazer a temporada inteira, todos os jogos do Barça sem faltar nenhum vídeo. Mas enfim, e o último avisinho que eu prometo que eu vou ser rápido antes de começar a dar as notas, é que tem a opção seja membro aqui no canal. Caso você ainda não se tornou membro, por apenas R$ 4,99 você pode. E meu querido colega e amigo Fender se tornou membro, muito obrigado meu querido. Tá aí o Jotaro, e eles são agora os dois membros do canal. O Jotaro já é membro nível Champions League, hein galera, ó, já tá aqui há um tempinho, hein. Se você quiser se tornar membro máximo, que é o nível Copa do Mundo, se torne e renove. Bora lá. Goleiros, galera. Temos aqui Ter Stegen. Ter Stegen é complicado. Iñaki Peña e o Szczesny, né, cara? 3 goleiros aí que foram utilizados na temporada do Barcelona, tá? Alguns em seus respectivos momentos. Ter Stegen começou a temporada, depois ele se lesionou gravemente. Aí o Peña assumiu seu lugar durante um tempo e depois o Szczesny roubou o lugar do Peña durante o final da temporada. Começando pelo Ter Stegen, cara, o Ter Stegen se machucou muito. A verdade é que não tem como dar uma nota muito grande pra ele por falta de informação avaliativa. E me preocupa como ele voltou também da lesão, ele voltou lento e tudo mais. O Ter Stegen ele já vinha tomando alguns gols, ele já não é aquele goleiro que a gente sabe que ele um dia foi, tá ligado? Ele tá começando a tomar alguns gols a mais, apesar de ainda fazer algumas grandes defesas. O importante é que no começo da temporada ele não foi uma peça que a gente fala, tá, com esse cara aqui, algumas bolas não vai ser gol. O Ter Stegen não passou esse momento, tá ligado? Eu vou dar aquela nota padrão de nota 6 pro Ter Stegen, porque eu realmente acho que não tem muito mais do que isso a dar pra ele, porque, enfim, não teve em campo e tudo mais, né? Em relação ao Iñaki Peña, cara, o Iñaki Peña, ele foi alguns jogos bem, outros mal. É um goleiro ok pra um time que tem que ser nível ok. Barcelona não é um time ok, é um dos melhores times do mundo. Na temporada foi o melhor time da temporada. E o Iñaki Peña não esteve nesse nível. Até pra reserva ali, alguns jogos ele talvez poderia ser útil, mas no geral, não muito não. Pra mim, a nota do Iñaki Peña na temporada aqui, nos jogos que ele participou, é uma nota 6 também, parecida com o Ter Stegen, tá? Bem parecida com o Ter Stegen, não vou diminuir nem aumentar muito disso não. Agora, o Szczesny, que foi o cara do nosso gol nos grandes e principais momentos da temporada, esse sim apareceu um pouco mais, começou muito mal, começou numa loucura, né, esbarrando com o Baldé no jogo contra o Benfica, demanda alguns gols nada a ver ali, tomou 3 hat-tricks de 3 jogadores diferentes, de Mbappé, de Guirassy, de Pavlidis, mas ele foi melhorando no decorrer da temporada. Talvez, se ele fosse um pouco mais decisivo, a gente poderia estar numa final da Champions, né? Aqueles 7 gols que a gente tomou da Inter, algum outro poderia ter evitado se fosse um goleiro de mais alto nível. Mas no geral, eu acho que é uma boa temporada do Szczesny, uma temporada mais ok. Eu daria uma nota 7 para o nosso querido goleiro polonês, beleza?
Agora vamos para a linha de defesa, galera, porque aqui a linha de defesa, o site do Barça coloca todo mundo de uma vez, né, mano? E tem alguns jogadores que são polivalentes. Eu vou começar aqui, meus amigos, pelas zagueiradas, beleza? Os jogadores de posição de zaga. Começando pelo Pau Cubarsí, cara, o Cubarsí pra mim é um jogador promissor pra caramba, um nível muito alto, cara, 18 anos de idade, ele já jogar nesse nível com o Barcelona é inacreditável. Araújo e Christensen foram pro banco pra esse garoto jogar desde a temporada passada. Essa temporada pra mim o Cubarsí foi um nota 8,5, vai, um nota 8,5. Eu acho que é uma nota muito, muito justa pra ele, porque ele, cara, ele combateu quando tinha que combater, ele desarma, ele tem a melhor saída de bola que eu já vi de um zagueiro no mundo, talvez. Se eu te perguntar agora qual zagueiro no planeta tem uma saída e um passe tão polido quanto o do Cubarsí, você vai penar pra achar, tá ligado? E se tiver, cara, é uma espécie de volante meia que tem a capacidade de um zagueiro, tá ligado? É absurdo. Eu só não dou uma nota maior pro Cubarsí porque eu acho que em alguns momentos faltou ele ser um pouco mais contundente. E eu acho que essa contundência ele vai ganhar com o tempo, tá? Com o tempo de jogando, de experiência, mais normal para um zagueiro demorar mais para evoluir. Mas se ele evoluir nessa velocidade que ele já evoluiu da temporada passada para essa, ele vai chegar em nota 10, temporada de nota 10 daqui a pouco. Araújo. Eita, galera. Ronald Araújo. Aqui é um reserva. Se machucou na temporada, né? Ficou fora durante muitos momentos. Nos momentos que ele esteve, ele foi bem em alguns jogos, mas nos grandes palcos ele foi mais mal. Teve aquele jogo contra o Real Madrid, que ele foi bem, eu não lembro agora qual dos clássicos, acho que foi o segundo ou o terceiro clássico, eu não lembro agora com exatidão que ele foi bem, tá ligado? Eu lembro que foi alguns dos clássicos que ele foi bem. Alguns jogos menores ele foi bem, outros nem tanto. O Araújo é um jogador que ele tá criando a máscara de fracassado com o clube do Barcelona, porque em relação à Champions League pelo menos, porque nos palcos de Champions, galera, eu sinto que a mística do fracasso, das humilhações do Barça já passou, mas eu sinto ainda aquele cheiro, a torcida sente aquele cheiro de algo desesperador vai acontecer, vai ser pro lado desse cara. Esse sentimento tá vindo do Araújo, tá ligado? Mas eu não quero deixar isso bagunçar minha análise sobre a temporada dele, que foi muito prejudicada por lesões, então não dá pra aumentar tanta nota dele. Eu daria uma nota 6, assim como a nota do Ter Stegen, tá? Não acho que fez uma boa temporada, se machucou muito. Quando teve bem, não foi em jogos... Foi em jogos importantes ali de La Liga, alguns outros nem tanto. E parou por aí. Aquele Araújo absurdo do 1-0ismo, do chavismo, né? Com aquela famosa zaga Beck. Vocês gostavam da zaga Beck? Pois é. A zaga Beck que era Baldé, Koundé, Christensen e Araújo, né? Que tomava muitos poucos gols com o Barcelona de Xavi. Aquele Araújo, sim, era absurdo de contundente. Desde o confronto com o PSG, me preocupa. Nota 6. Íñigo Martínez, pra mim, foi o melhor zagueiro, o melhor defensor do Barcelona na temporada, que volta na carreira, o Íñigo deu nas mãos do Hansi Flick. Na minha opinião, ele vai ser um nota 9, tá? Nota 9 pro Íñigo Martínez, mas por que não é 10, Peter? Pra mim, dar uma nota 10 pra um jogador, ele tem que ser basicamente quase que perfeito. Tipo, só não dava pra fazer mais porque realmente o futebol é coletivo. Esse é o meu critério pra dar nota 10. E o Íñigo Martínez recebe o 9 porque ainda assim, mesmo ele tendo feito uma temporada absurda, saída de bola, contundência, na bola por baixo, a bola aérea, que é o ponto pra eu não dar 10 pra ele, ele sofreu bastante em alguns jogos. Inclusive, enfim, jogos que o Barcelona acabou perdendo. Mas ele, no resto, foi muito bem. Temporada absurda do Íñigo Martínez, beleza? Talvez nota 9 seja um pouco injusto pra essa temporada, que foi a melhor da vida dele, né? Poderia ser um 9,5 ali, mas acho que tá justo uma nota 9. É um baita zagueiro o Íñigo Martínez, tá ligado? É que ele não é tão alto, né? Eu acho que o Íñigo tem um 1,80 de altura por aí. O que complica realmente jogos aéreos do Barcelona, que a gente acabou tomando muitos e muitos gols. Mas uma defesa não é composta só de zagueiros, é composto de um sistema que o Barça falhou em muitos momentos nessa temporada, que tem que corrigir pra próxima. O Christensen não tem como dar nota pra ele, porque é outro que ficou basicamente a temporada inteira lesionado, né, rapaziada? Mas nos momentos que entrou eu gostei, tá ligado? Gostei mais do Christensen do que do Araújo, por exemplo.
nos momentos de contundência, de saída de bola, o Christensen, eu acho uma pena que ele pode acabar saindo do Barça, mas eu acho que ele ainda pode ser um zagueiro muito útil, cara. Eu não lembro com exatidão a idade dele, não tem informação aqui, tá ligado? Mas é um zagueiro que se machuca muito, infelizmente, então é por isso que a sua nota não vai ser tão grande essa temporada. Eu vou dar uma nota ali de 6,5, um meio a mais do que os outros jogadores que se machucaram, né? Porque ele realmente, nas vezes que entrou, eu gostei do Christensen, ele deu uma contundência interessante pro time, tá? Eric Garcia fez tudo na temporada. Ele foi zagueiro, foi lateral, foi volante. Gostei muito do Eric Garcia como reserva do Koundé, gostei. Ele, na hora que ele entendeu que tinha que subir mais para ajudar o Yamal, ele foi muito bem, muito bem. De volante, eu curto ele, mas quando o time não tem que propor tanto o jogo assim, sabe? Quando o time é trancado, o Eric Garcia não vai funcionar tanto. Ele vai funcionar em jogos um pouco mais laica, tá ligado? Uns jogos um pouco com times mais abertos, mas ele é contundente na volância. E de zagueiro, ele pode ajudar bastante também, que é a sua posição de origem, né? A nota pra mim do Eric Garcia nessa temporada é uma nota 7, tá? 7, uma nota 7. Eu gostei da temporada do Eric Garcia, fez o seu papel muito bem. Então acho que tá justo dar essa notinha pra ele, beleza? Agora indo pros titulares aqui das laterais. O Baldé foi o melhor lateral do planeta na temporada, né? Pra mim, basicamente, nota... Mano, cara... Deixa eu pensar aqui... Cara, Baldé pra mim vai ser nota 9,5. 9,5 de nota pro Baldé. Mas, Peter, o que o Baldé não fez pra você não ter dado nota 10? Cara, talvez ainda dá pra melhorar a contundência defensiva do Baldé. Quando ele melhorar mais isso, só isso daqui vai ser 10. Porque ele participou, ele deu 15 assistências, gente. Não foi nessa temporada, né? 24, 25. Não, foi sim. Ele deu 8 assistências essa temporada, galera. 8. Ele tem 15 ao todo pelo clube e fez um gol. 9 gols participando no lateral, tá ligado? Absurdo. Absurdo. Eu não sei se essas informações tá certa não. Acho que tá meio errado essas informações. Mas beleza, mas tá no site oficial do Barça. Enfim, o Baldé ataca como um ponta. Ele sai de linha de defesa, de pressão de adversários de uma forma absurda. Ele tá defendendo melhor, mas ainda pode melhorar. E se ele melhorar isso, pra mim, ele vai ser um nota 10 nas próximas temporadas. Absurdo o Baldé. Deixa eu beber um pouco da minha água aqui. E já do outro lado da zaga, esse daqui realmente eu não tenho o que falar. Esse aqui é a nota 10. Jules Koundé, bizarra a temporada. Pra mim, esse sim é o melhor também lateral direito do mundo. Melhorou atacando. Era um zagueiro que se transformou em lateral. Melhorou atacando, ajudando o Yamal. Fez uma dupla infernal. Defendendo, se tornou o Satanás na lateral. Os pontas sonham com o Koundé essa temporada. Bizarro, tá ligado? Infelizmente, ele jogou tanto que não pôde descansar. E ele não pôde descansar, ele não esteve presente, por exemplo, na semifinal contra a Inter, tudo mais. Acho que no clássico contra o Real Madrid também ele não esteve presente, né? Enfim, acho que o Koundé ainda tá lesionado, pra falar a verdade, né? Eu acho, o Koundé ainda tá lesionado, pô. Mas a temporada do Koundé é nota 10, cara. Nota 10 é uma temporada subliminar do Koundé. Jogou muita bola. Esse nosso garoto lateral de 26 anos francês. Bora pras meiucas, bora para os meios campos, cara. Aqui no meu campista eu vou ir dos reservas, dos jogadores que mais oscilaram, né? Entre titularidade e reserva e os titulares absolutos. Vamos começar pelo cara que menos jogou, Pablo Torre. Cara, acredite se quiser, eu gostei basicamente todas as vezes que o Pablo Torre entrou em campo, mas como ele tinha tanta gente pra posição dele, essa de meia central, tinha o Dani Olmo, tinha o Firmino, que acabou que ele não jogou muito, e é até uma pena, porque ele é provavelmente um dos nomes que vai sair do Barcelona. E é um jogador que tem talento pra jogar em times médios fácil da Europa. Pra ser reserva eu também acho que é um nome interessante. Teve partida que ele fez 2 gols. Teve uma mística que ali entre uns meses, toda vez que ele entrava ele participava de gol, que era muito legal, né? Acho que em jogos ali de Copa do Rei, os começos da Copa do Rei e tudo mais. Gostei da temporada do Pablo Torre como reserva, então não tem muito o que falar. Eu só não vou dar a mesma nota que eu dei para o Eric Garcia, porque o Eric Garcia foi mais importante. Então vou dar uma nota aqui pra ele, galera. Uma nota de 6,5.
Tá, 6,5 pro Pablo Torre, jogou pouco, né, 14 partidas ali, tá informando o Barcelona, então a nota 6,5, só por curiosidade, quanto que o Eric 40, é muito mais, né, eu vou dar uma nota de 6,5 pro Pablo Torre, talvez o Eric Garcia merecia até um 7,5, né, para ser mais justo com ele, acho que 7,5. Deixa eu ver o próximo aqui, Casadó, né, Casadó é um garoto da base que chamou muita atenção da galera que não conhecia, né, rapaziada? A temporada começou com Pedro e Marc Bernal, né? Vai lembrar, inclusive, que o Bernal nem está aqui, né? Porque realmente ele jogou um jogo e se lesionou o joelho. Deu muito azar o Bernal. O Casadó, eu não tinha gostado das partidas dele na pré-temporada. Ele não tinha me chamado tanta atenção como ele me chamava na atenção nos jogos de La Masia. Mas aí ele foi entrando na do Bernal, de volante, não de meia mais avançado, e ele começou a jogar muita bola. Começando a jogar muita bola durante 2-3 meses ali, aquele agosto, não agosto, é agosto? Eu acho que é agosto, né? Agosto, outubro ali, do Bernal, do Casadó foram muito, muito bons. Ele chegou a jogar 36 partidas, deu 6 assistências, mas depois ele foi perdendo ímpeto, depois se lesionou e tudo mais. Acho que estaria justo a temporada do Casadó, vou dar uma nota 7, tá? O Casadó apareceu pro mundo, apareceu como um grande reforço pra volância, pra ser reserva. Gavi, vamos falar agora do Gavi. O Gavi também tava voltando de lesão, também jogou poucas partidas, só que o Gavi eu gostei menos, tá? Eu senti que o Gavi era, de todos os meias, o mais deslocado, porque ele não tem a saída de bola tão polida contra outros para ser volante, e ele também não tem aquela capacidade de espaços curtos e tudo mais. Ele tem até ímpeto de gol, até tem fome de gol, né? Pra ser meio ofensivo, mas ele às vezes não ia tão bem nessas posições. No geral, eu acho que a nota do Gavi vai ser por volta de 6,5, tá? 6,5. Parece que eu tô sendo bem, assim, rigoroso nas notas, porque eu sou mesmo em relação à nota para jogadores, porque poucos jogadores vão ter notas absurdas, tá ligado? Mas no caso do Gavi eu acho que é isso, tá? Eu acho que ele demorou e ainda não conseguiu se encontrar totalmente no esquema do Flick. Porque o Gavi pra mim é muito aquele meia central, que precisa de um volante e precisa de um meia ofensivo pra ele conseguir jogar melhor, tá ligado? E às vezes até o Barcelona jogou mais ou menos assim, nas partidas que ele foi melhorzinha, por exemplo aquela contra o Betis, que ele faz gol e tudo mais. Mas no geral eu acho que é um 6,5, o Gavi precisa se encontrar melhor no encaixe do sistema do Flick. Firmín Lopes, muita bola jogou, mas também em alguns momentos faltou bola, né? O Firmín começou muito desgastado, né, devido às partidas das Olimpíadas e tudo mais, mas quando ele engrenou bem. Teve momentos de oscilação, que eu inclusive cheguei a xingá-lo em alguns momentos e algumas partidas, mas termina a temporada, a reta final, muito bem, superando inclusive o Dani Olmo em termos de atuação. A nota pra mim do Firmín é 7,5, tá? 7,5, bem cravada assim na temporada. Foi um jogador muito útil pro Barça, ajudou bastante, fez gols e tudo mais, 8 gols e 8 assistências, participando de números aí legais. O que falta pro Firmín é só uma constância maior, porque realmente tem umas partidas que ele não vai, tá ligado? Mas em grandes partidas, em sua maioria, ele conseguiu ser muito útil ao Barça. Não sei se eu tô sendo injusto dando 7,5 pra ele, mas acho que tá sim 7,5 e tudo mais. Quase um 8, quase um 8 pro Firmín Lopes. Dani Olmo. O Dani Olmo, cara, ele se machucou demais nessa temporada. Quebrou. Olha só, galera. O Firmín jogou mais partidas que o Dani Olmo. Cara, eu vou ser mais justo. Eu vou dar nota 8 pro Firmín, tá? Eu vou dar nota 8 pro Firmín e 7,5 pro Dani Olmo. O Dani Olmo tem um talento de craque pra mim, com a bola no pé ele é absurdo, mas ele é meio de vidro, então ele ficou muitos momentos fora. Os 11 gols que ele marcou, esses 11 gols, a maioria deles foi pra decidir jogo, pra decidir a vitória pro Barcelona, e isso foi muito importante. Por que a nota dele é menor? Porque a sua reta final de temporada foi ruim, ele não conseguiu, mesmo saudável, conseguir jogar bem mesmo, tá ligado? Uma coisa que até me surpreendeu negativamente. Pô, o Dani Olmo tá saudável, porque ele não tá conseguindo jogar aquela bola que a gente sabe que ele tem.
Não sei dizer, não sei explicar, não sei se ele tava se poupando, não sei se ele tava com receio de pisar mais forte ali e aqui, mas o fato é que ele não conseguiu ir bem numa reta mais decisiva do Barcelona, que a gente precisou muito dele. Apesar do gol dele contra a Inter de Milão e tudo mais, um gol que ele fez numa partida que foi muito ruim, galera, vamos ser justos aqui. Ele fez o gol, mas numa partida que ele foi mal, tá? Então acho que 7,5 pro Dani Olmo tá justo, ainda mais pela sua ausência de campo. Frank de Jong, esse pra mim eu sempre defendi. E ele pra mim foi um dos melhores volantes do mundo na temporada, tá? A primeira parte da temporada, se a gente for pegar ali de agosto, né? Cara, eu tô me perdendo nos meses. Deixa eu olhar aqui porque tem um bagulho aqui na minha frente, junho. É agosto, setembro, outubro. Enfim, nesses meses todos, o De Jong tava machucado. Tava se recuperando daquele tornozelo e ele tinha voltado aos poucos. O Flick foi muito inteligente com a volta do De Jong. Ele voltou em jogo ali, jogo aqui, entrando mais, um pouco meio desligado porque tava pegando o ritmo. Quando o De Jong pegou o ritmo de jogo, quando o De Jong se fortaleceu fisicamente, quando ele entrou no ritmo competitivo da galera, não tem outro nesse plantel aqui, tá ligado, pra jogar do lado do Pedri, né? Obviamente que não seja o De Jong. Nota 9 pro De Jong, uma temporada absurda pra mim que ele fez, tá ligado? Matando o jogo em jogo grande. Algumas partidas ele foi um pouco mal, é verdade, sim, foi um pouco mal, alguns erros individuais, mas no geral ele foi muito melhor, muito melhor. O De Jong não faz partida ruim há pelo menos umas 6, 7 partidas, 8 partidas, tá ligado? Foi muito decisivo e muito importante pro Barça. Nota 9 cravado. E o Pedri, melhor meia do planeta, né? O que faz o Pedri é bizarro. Rapaziada, eu não sei ao certo onde é que parou, porque deu armazenamento cheio aqui no meu iPhone, mas eu estava falando do Pedri, né? Se eu não tô enganado. Terminei de falar do De Jong e eu comecei a falar do Pedri, aí cortou a gravação porque meu armazenamento encheu. Mas enfim, galera, como eu disse, Pedri é o melhor meia do planeta. Ele fez tudo no Barça, desarmou. Ele tem um corpo físico ele não é tão corpulento, né? Ele é meio franzino, mas é um dos jogadores que mais desarmou nessa temporada. É um dos que mais criou chances nessa temporada. É o que controlou o meio campo em basicamente todos os jogos em que ele pisou em campo. Então não tem nota mais justa pro Pedri do que nota 10. Ele realmente fez tudo o que dava. Tudo o que dava. Agora chegamos no ataque, galera. No ataque do Barcelona, a gente precisava de peças, né, e tudo mais, mas eu tenho algumas notas muito interessantes. Vamos começar de baixo pra cima com o jogador que menos jogou, né? Pau Victor. O Pau Victor jogou muito pouco. Na pré-temporada ele era o deus, né? Porra, era o atacante que suprimiu o Vitor Roque, que tirou a vaga do Vitor Roque e tudo mais, e vai ser o grande reserva do Barça. E na temporada, 2 gols em 28 partidas. Ele teve poucas chances. Teve, mas eu nunca vi no Pau Victor esse grande atacante que ele pintou ser na pré-temporada. A nota, pra mim, de recorte vai ser uma nota 6 também, né? Uma nota 6, 6,5, 6,5 não, 6, 5,5. Até menos, vou colocar um 5,5 porque o Pau Victor foi um dos jogadores assim que mais me deu uma decepcionada assim essa temporada. Realmente não jogou e tudo mais. Talvez não mostrou nos treinos do que ele de fato era capaz. Isso pode ter prejudicado a sua minutagem, beleza? Não tem muito mais o que falar desse jogador. E é possível que ele seja negociado também com o Barça, beleza? Realmente um reserva do reserva que não funcionou. Agora, a pior nota do elenco inteiro do Barcelona vai para o camisa 10 do Barcelona. É muito estranho isso, né, cara? A camisa 10 do Barcelona, que é a camisa para dar geralmente ao melhor jogador, ao jogador mais influente, ao jogador mais impactante, vai receber a pior nota, que pra mim é a nota 5. Se a nota 10 pra mim um jogador tem que fazer uma temporada perfeita, a nota 5 o jogador tem que fazer nada. Nada. E só não vai ser menos, porque eu realmente não gosto de dar menos que 5, porque, pô, só se o jogador fizer gol contra e tudo mais. O Ansu Fati poderia receber nota 0, que seria a coisa mais absurda que eu já fiz, tá ligado? Que não seria absurdo. Mas eu vou deixar uma nota 5 só pelo fator ele tentou, tá? Ele tentou. Se eu sou mais... Se você acha que eu fui rigoroso com as notas 6, 7, 6,5 ali que eu dei,
É realmente, cara, eu acho que até injusto com outros jogadores. A distância do Ansu Fati, por exemplo, para o Pablo Torre. O Pablo Torre, que nas vezes que entrou ele conseguiu jogar bem e eu dei 6,5 pro Pablo Torre, é muito injusto com o Pablo Torre dar 5 pro Ansu Fati. Então, eu vou ser obrigado a dar nota 0 pro Ansu Fati, tá? Eu disse que não faria isso, mas a distância do Pablo Torre pro Ansu Fati, mesmo os dois sendo reservas do reservas, é essa. Não fez um gol, não deu uma assistência na temporada, mesmo quando já estava saudável. No outro jogador que provavelmente não vai ficar e já tá até se despedindo do Barça. Vamos lá, Ferran Torres, cara, que temporada surpreendente do Ferran, mano. Um reserva de luxo, um reserva que entra, faz gol, um reserva que entra e decidiu. Fez gol no Borussia na fase de grupos, fez gol no Atlético de Madrid nos 2 jogos, fez gol no Real Madrid na Copa do Rei. A Copa do Rei foi do Ferran, tá? Ele decidiu a Copa do Rei quase que sozinho, o Ferran Torres, sozinho entre aspas, assim, mas ele foi o grande nome da Copa do Rei. Bizarro. Ajudou o que deu pra ajudar na Champions League, também fazendo um gol contra a Inter. Cara, a nota do Ferran pra mim é nota 8, tá? Nota 8 do Ferran, fez uma baita temporada mesmo o Ferran Torres, tá? Se antes eu odiava esse jogador e torceria pra que alguém pagasse uma grana legal nele pra levar, hoje eu entendo que o Ferran Torres, pra essa posição de reserva, pra essa posição de coadjuvante, ele pode ser muito útil pro Barcelona, já entende o mecanismo do time, já entende o sistema de jogo e dá 26 gols pro time, sendo reserva, tá ligado? 26 gols. O que ele deve ser o reserva com mais gols do mundo. Se eu não tô enganado, ele é o reserva com mais gols do mundo. Então o Ferran Torres, acho muito justo dar uma nota 8 cravada pra ele nessa temporada. O Lewandowski, por outro lado, começou bem, mas me decepcionou muitos momentos por causa da falta de incisividade. A idade vai chegando, galera. Apesar de ter feito 40 gols, sido um dos artilheiros do mundo na temporada, eu sinto que esses gols do Lewandowski, muitos deles foram ocasionados pelas inúmeras e infinitas chances de gols que o Barça proporciona pra ele. Não tô tirando o mérito do Lewandowski, claro que ele é um dos matadores do mundo, mas ele já não está naquele nível que a gente enxerga que 2 chances que chegue pra ele vai marcar 1. Precisa chegar 3, 4 pra ele marcar 1, tá ligado? A nota pra mim do Lewandowski vai ser ali os seus 8,5, tá? Não chega a ser 9, porque realmente eu acho que faltou ímpeto pro Lewandowski, faltou em alguns momentos ele ser, acho que talvez preservado, rotacionar mais com o Ferran, não sei, dependendo da sua potência física. Nessa reta final ele se lesionou, né? Eu acho que é até bom que ele tenha se lesionado, porque em alguns contextos de jogos que o Ferran seria melhor, talvez o Leva seria titular e poderia prejudicar o Barcelona. Então, ter meia nota a mais do que o Ferran eu acho justo por causa da temporada como um todo. Talvez eu tô sendo meio rigoroso com o Lewandowski, mas é porque para as posições de atacantes eu sou mais rigoroso mesmo, tá? Dei 0 pro Ansu Fati aqui, tá ligado? Então, entre 8,5 e nota 9 pro Lewandowski, eu acho que está justo, beleza? Deixar a nota 9 pro Leva, vai, nota 8,5 e 9. Entre essas duas notas aí não tenho uma certeza não, mas é entre essas duas, tá? Aí chegamos nos grandes protagonistas das temporadas, né? Lamine Yamal e Rafinha. Vamos começar falando sobre o Rafinha, cara. Um candidato à bola de ouro. Jogou um futebol que ninguém imaginava que ele tinha, exceto o Hansi Flick, né? Ninguém esperava. É um artilheiro em participação de gols do mundo, né? Tipo, é o maior participante de gols do mundo. 56 participações em gols essa temporada. Bizarro, artilheiro da Champions, maior assistente da Champions. O Rafinha é nota 10 e acabou, tá ligado? Nota 10 e acabou. Jogou uma barbaridade o Rafinha, começando na temporada naquela posição de meia ofensivo, né? Atrás do Lewandowski, com alguém lá na ponta esquerda. E ele jogou muito bem, eu tenho saudade inclusive, tá? Eu acho que a melhor versão do Rafinha essa temporada foi essa de meia ofensiva, nessa que joga o Dani Olmo. Eu acho que o Rafinha ele destrói nessa posição, porque ele tem liberdade pra correr e flutuar e volta pra marcar com um ímpeto muito grande. Espero que o Hansi Flick utilize mais vezes o Rafinha nessa posição, mesmo que tenha muitos nomes pra ela, né? Sei lá, improvisar um Dani Olmo, fora pro Firmino na ponta esquerda, ou contratar alguém pra aquela posição e o Rafinha ficar nesse meio ofensivo. Eu acho que ele vai muito, muito bem. Nota 10. O Yamal,
outro candidato à bola de ouro, jogou um absurdo. Esse sorriso dele contagiante aqui é muito legal. É outro nota 10, galera. O Yamal, em termos de futebol com bola no pé, em sensação, ninguém para esse moleque. Ninguém para esse moleque. 17 anos de idade. 39 participações em gols na temporada. Absurdo, cara. Absurdo. Gols, assistências, gols decisivos. Ele basicamente fez gol e assistência em quase todos os El Clássicos. Gol importante em Champions. Fez gol em todos os mata-matas da Champions. Oitavas, até onde o Barça chegou, obviamente. Oitavas, quartas, semi. Fez gol em todos os mata-matas. Em fases, tá? E não em todos os jogos. Em fases de mata-matas. Nota 10 pro Lamine Yamal. Não tem muito o que falar. Então é isso, galera, esse vídeo já está gigantesco, espero que vocês tenham gostado. Você concordou com as notas? Você discordou das notas? Comenta aí quais seriam as suas notas para os jogadores e o plantel do Barça, beleza? O próximo vídeo vai ser sobre o Atlético Bilbao e Barcelona, e depois desse vídeo eu trago os outros 2 vídeos sobre contratações, sobre rumores, sobre quem eu acho que deve chegar pro Barça ou não, e por fim o vídeo final da temporada sobre contando a experiência e tudo mais de como foi fazer essa temporada aqui, tudo mais, a primeira, e as novidades que teremos no canal para a próxima temporada do Barcelona, beleza? E eu vou ficando por aqui e até mais.